O vídeo de hoje é sobre uma questão delicada, sobre um tema bastante sensível, que é a questão do genocídio armênio e dos jovens turcos. Então acho que esse aqui é um tema que precisa ser endereçado, nós temos que falar sobre isso, e eu trouxe aqui alguns livros que fazem um apanhado sobre esse genocídio, que muitas pessoas nunca ouviram sequer falar, e é muito importante para entender um tema que eu quero aprofundar aqui no canal, que é uma história do entreguerras, desse período entre Primeira e Segunda Guerra Mundial, e também até um pouco antes desse processo, que coincide então com a era dos fascismos, e que às vezes a gente fica muito focado em Alemanha, em Itália, em Hitler e Mussolini, e nós esquecemos que a história não é feita de uma caixa dentro da história alemã, italiana, francesa, brasileira, mas ela tem vasos comunicantes, né? Então, hoje em dia, a gente tem que pensar muito numa história global. E eu trouxe aqui uma série de livros, eu vou falar um a um, mas o ponto que eu queria começar é esse livro aqui, que é um livro em português, o único em português da lista, que é o livro chamado, então, Um Genocídio em Julgamento, o processo de Talat Pasha na República de Weimar, com prefácio do Paulo Sérgio Pinheiro. Essa aqui é uma edição antiga, dos anos 80, para mim é um livro especial, porque esse aqui é um dos livros que eu descobri na biblioteca da PUC, quando eu era estudante de Direito. Então, não lembro qual ano que foi isso, acho que 2009 ou 2008. Eu me perdia nos corredores, encontrei um livro meio estranho lá na literatura jurídica, e aí falava de genocídio, de julgamento, e aí quem que seria então esse Talat Pasha? E aí peguei o livro, aluguei, e muitos anos depois comprei uma edição desse livro. E essa aqui é uma outra história interessante, a história dentro da história, que é o seguinte, eu abri o livro aqui e pensei, eu quero saber quando que eu comprei esse livro. Não, eu falava do livro que eu tinha alugado na biblioteca, e eu queria saber então, quando que eu carimbei, né, e basicamente dei um número aqui de tombamento para o livro da minha biblioteca pessoal, e não tinha carimbo nenhum. Mas o que eu encontrei foi um relato de alguém em 1998, que diz o seguinte, 12 de julho de 98, o Brasil perdeu na final da Copa do Mundo para a França por 3-0. 13 de julho de 1998. Então, começamos aqui as portas da Copa do Mundo com um relato de uma derrota do Brasil para a França. Então, fica aqui a anedota, aqui a crônica da história dos livros, né, com as suas, enfim, reminiscências, resquícios, etc. Mas, bom, vamos falar aqui de um tema sério, a questão do genocídio armênio. Esse caso aqui ele é uma boa introdução para essa questão no debate brasileiro, porque existem poucas obras sobre esse genocídio no Brasil em português. Eu não lembro de cabeça de nenhuma obra assim, de referência sobre esse tema. E essa aqui é uma questão importante, que eu trabalho também numa cadeira de História do Oriente Médio, que é poucas pessoas têm ciência do que foi esse que é considerado talvez o primeiro grande genocídio contemporâneo moderno. Então nós temos que entender o seguinte, esse genocídio ele começa no processo então de desintegração do Império Otomano nos anos da Primeira Guerra Mundial, sobretudo a partir do ano de 1915, que é um processo então que se alonga por muitos anos, alguns colocam em 23 a data final, mas é um processo de certa forma inconcluso porque nunca houve um julgamento de Nuremberg para julgar esses crimes, né? Então, o Rafael Lemkin, que é o judeu ucraniano que fundou, né, cunhou a ideia de crimes contra a humanidade, ele se inspirou no caso dos armênios e, sobretudo, no julgamento do Talat Pasha, que foi o julgamento, de certa forma, que colocou os crimes contra a humanidade no banco dos réus, tratando de um homicídio político, né, mas um homicídio basicamente comum, né, não um crime de guerra, etc., um crime praticado nas ruas de Berlim. E aqui eu vou entrar um pouco nesse caso e partir então para uma revisão aqui da literatura que eu separei sobre os jovens turcos e sobre esses crimes. Primeira questão que a gente tem que levar em conta é o seguinte, o julgamento do Talat Pasha é basicamente, o processo do Talat Pasha é o julgamento de um armênio, radicado então em Berlim, que encontra o Talat Pasha, que é um dos líderes dos jovens turcos, e o assassina, então, com um tiro na nuca. Basicamente, esse sobrevivente do Holocausto armênio, ele sobrevive, então, como o único membro da família a esses massacres e descobre em Berlim que Talat Pasha, então, morava na cidade com um nome falso.
havia fugido então do Império Otomano, que tinha se fragmentado nesses anos, e no ano de 1921 ele consegue então rastrear o Talaat Pasha, consegue uma arma e a partir disso faz uma emboscada e mata Pasha então em plena rua de Berlim, na Alemanha da República de Weimar, anos antes inclusive do nazismo. E o ponto mais curioso é que esse armênio, me fugiu o nome dele aqui, deixa eu só recuperar aqui o nome do estudante, chamava Salomon Teilirian. Ele é, no final das contas, absolvido dessa acusação de homicídio e ele sai livre. Por quê? Nesse julgamento se começa a juntar então perícias, documentos, provas dos crimes contra a humanidade cometido pelos turcos nesse processo de desintegração do Império Otomano e vira então um julgamento muito comovente, muito consistente em termos documentais e de uma forma, de certa forma, um pouco bizarra, porque não existe uma lei, vamos dizer assim, um artigo do Código Penal para absolver um caso desse, que seria um tipo de legítima defesa tardia. Quer dizer, não existe um tipo de subterfúgio jurídico propriamente dito, mesmo assim o júri absolve então o Salomon Teilirian de crime de homicídio. E esse vira então o ponto focal de que se faz um tipo de Nuremberg avant la lettre no caso armênio, num crime comum. E acho que essa questão é muito interessante para o Brasil, porque o Brasil tem uma grande comunidade armênia, muitos professores na USP, na URGS mesmo aqui no Rio Grande do Sul, volta e meia eu vejo nomes armênios em livros de referência, e é uma comunidade que acaba sendo até um pouco invisibilizada, né, porque não necessariamente os armênios são muito visíveis dentro do nosso caldeirão cultural, que é o Brasil de hoje, com muita imigração de sírios, de libaneses, de judeus, etc. É mais uma comunidade que às vezes não é tão visível. Mas muito da comunidade armênia vem desse processo de diáspora depois dessa desintegração do Império Otomano e da ascensão, então, da Turquia moderna. E esse tema para mim é especialmente caro por várias razões, porque a minha família, uma parte da minha família, vem também da região de Esmirna, no que hoje é a Turquia, nesses processos desses anos, não sabe muito bem como, mas vem também, né, dessas franjas do Império Otomano. A minha bisavó vem de uma cidade grega, no que hoje é a Turquia, do que era o Império Otomano, nesses anos, então, de genocídio armênio. E esse ponto é bacana para a gente entender esse processo pelo seguinte: como eu falei no início do vídeo, não existe uma história dos países centrada apenas no processo de consolidação nacional. O que nós temos hoje, de que a França é dos franceses, a Alemanha é homogênea dos alemães, assim por diante, hoje, claro, muito misturado por causa da imigração dos anos 2000, 2010, esse é um processo do pós-guerra. A Alemanha, a França, a Itália, os países do leste, sempre foram um caldeirão cultural e o Oriente Médio mais ainda. E esse processo que nós temos hoje de identificar a Turquia é o país dos turcos, etc., essa construção é uma construção muito contemporânea e muito nova, na verdade. Esses lugares eram muito multiculturais. E no nosso caso aqui dos armênios, eu que tenho trabalhado muito com essa questão de tentar entender uma história global dos fascismos, da violência do entreguerras, nós temos que entender o seguinte: o case dos armênios ele acaba sendo quase que um template para entender como funciona um genocídio moderno, com marchas da morte, com morte por fome, por frio, por execuções coletivas, por valas coletivas, quer dizer, despossuir um povo de um território, mas sobretudo, junto disso, olhando para o lado do extermínio e de como isso vai então se normalizando. E eu tenho feito uma série de eventos aqui na PUC do Rio Grande do Sul sobre esses temas. Agora no final do ano nós temos mais um com a Universidade de Haifa e a Universidade de Wrocław na Polônia, para trabalhar uma história global dos fascismos. E um dos meus colegas e colaboradores é um professor alemão radicado em Israel, que é o Stefan Ihrig, que escreveu esse livro aqui, Justificando o Genocídio, que é uma história muito peculiar para a gente que está aqui no Brasil, que é basicamente focado no seguinte: o ponto do Stefan é como é que os alemães, antes do nazismo, justificaram, pensaram, recepcionaram na imprensa os massacres contra os armênios desde o final do século XIX, estou falando aqui de década de 1890, até o genocídio propriamente dito de 15 a 23.
E ele coloca, então, basicamente, no título, né, Alemanha e os Armênios, de Bismarck a Hitler, e as questões de como que a imprensa normalizava, às vezes laudava essa questão de limpeza étnica dentro de um território, que era o território, então, do decadente Império Otomano. E o Stefan trabalha, vejam, com relações turco-alemãs, e o veículo dele não é, sobretudo, fontes turcas ou armênias propriamente ditas, mas sim como que as diferentes imprensas alemãs, né, os jornais, trabalharam com essas questões dos massacres armênios de 1890 até os anos 1920. Ele começa, então, a fazer uma interpretação muito original de como que se dá, então, a recepção dos genocídios armênios, né, dos massacres armênios, do genocídio armênio com G maiúsculo, antes da tomada do poder pelo nazista, quer dizer, muito antes sequer de Hitler e demais membros do Partido Nazista conseguirem, então, estruturar o que seria o Holocausto dos judeus. E, para encerrar aqui, nós temos mais um outro livro importante do Stefan, que é a questão de como, na visão dele, o Ataturk, o líder, então, da Turquia moderna, teria sido um dos templates, basicamente, de ícones de inspiração do Hitler, que é o argumento que ele faz nesse segundo livro, ambos pela editora de Harvard, então livros muito importantes numa editora de referência. E aqui nós temos mais 3 livros que eu vou colocar também no carrossel no Instagram, que é esse aqui, The Young Turks and the Ottoman Nationalists, que é um livro importante para entender a história dos jovens turcos. Outro livro importante sobre o legado dos jovens turcos, um livro de referência mais antigo. E um último, derradeiro, que trabalha, então, a questão da limpeza étnica no Império Otomano. Tudo isso aqui eu vou colocar aqui na lista, na descrição do vídeo. Então é só olhar aqui embaixo quem tiver interesse com cada livro. E depois vou fazer um carrossel no Instagram sobre essas obras, para nós tentarmos, então, ter uma visão de conjunto desse processo muito sangrento e muito cruel, que foi, então, o esquecido genocídio armênio.